pastor Isaías, foi convidado pela nossa igreja para pregar aqui hoje e possivelmente ele irá pastorear a igreja a partir de 2021. Como pastor. Saudamos aos irmãos com a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus grandioso. Louvado seja o seu Filho Jesus, o nosso Salvador bendito. Louvado seja o Espírito Santo da promessa, ele que nos convence do pecado. Louvado seja o Espírito Santo que nos capacita a entender a sua bendita e poderosa palavra, a palavra do nosso Deus. Com essa convicção, convido a todos os irmãos e irmãs, para que abram a palavra do nosso Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4. Faremos leitura dos versos de 35 a 41. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versos de 35 a 41. Como o presbítero Everson apresentou, eu sou o pastor Isaías Sabino, e nesse dia de hoje, dia que o Senhor fez, estamos conhecendo os irmãos, conhecendo a igreja, com esse propósito. Se Deus assim nos permitir, estaremos juntos a partir de 2021. Nós estamos orando, colocando diante do Senhor esse propósito. Enquanto os irmãos encontram o texto aí, Marcos capítulo 4, os versos de 35 a 41. Esse não é o momento oportuno, mas eu quero aproveitar esse momento. Quero desde já externar a nossa gratidão, a minha gratidão do meu filho Mateus, pela boa acolhida dos irmãos. Nós fomos, quero destacar aqui, bem recebidos pelos irmãos. Primeiramente pelo presbítero Cleito, sua esposa Ítala e os filhos. Nossa gratidão aos irmãos que nos receberam com muito carinho. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Estamos hospedados na casa dos nossos irmãos, filhos, e nos alegramos. Agradecemos a Deus, fomos bem recebidos pelos irmãos. Também já passamos pela casa hoje, almoçamos na casa do diácono Euclides, a nossa irmã Aline, o casal, os filhos também, fomos bem recebidos ali. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Também passamos agora à noite, tivemos aí um jantar na casa dos nossos irmãos, nossa irmã Maria, o nosso irmão Paulo Sérgio. Louvamos a Deus. O presbítero também, Paulo Sérgio, também estava com a esposa, com a filha. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, pela forma carinhosa que os irmãos estão nos tratando. Aos presbíteros da igreja, que também nos recebeu com muito carinho, com muito amor. Eu quero também louvar a Deus pela vida da esposa, do pastor Jeta, nossa irmã Jane, pelo reverendo Jeta, que também nos recebeu de forma carinhosa. Nós louvamos a Deus. O Jeta já é um velho conhecido do seminário. Nós nos conhecemos aí no seminário, fizemos algumas matérias juntos. Eu louvo a Deus pela vida do reverendo Jeta, que nos acolheu muito bem aqui na igreja, a qual mesmo está pastoreando até esse ano de 2020, até o final do ano de 2020. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus. De forma geral, agradecer a igreja pela recepção. Sem mais delongas, agora voltaremos os nossos olhos para a palavra do nosso Deus, texto que já foi anunciado, Marcos capítulo 4, os versos de 35 a 41. Chama a atenção de todos para essa passagem das Escrituras. Assim está escrito: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus:
passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos ler juntos o verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus grandioso, nosso Pai compassivo, obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigado pela tua palavra, que também é uma prova do teu amor por nós pecadores, pois o Senhor decidiu se revelar a nós, revelar o teu amor, o grande plano de salvação. Nosso Deus generoso, estamos diante da tua palavra mais uma vez, e é chegado o momento de exposição da mesma. Por isso nos humilhamos diante do Senhor, ainda que simbolicamente. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Rogamos o favor do Senhor neste momento. Pedimos que o Senhor nos conceda a graça de entendermos a tua palavra e ao mesmo tempo aplicá-la às nossas vidas. Pedimos a orientação do alto, do Santo Espírito, que o mesmo Espírito Santo que falou no passado fale também ao nosso coração. Possamos, ó Deus, ouvir a tua voz através da exposição da tua palavra nesta noite. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor esse favor, essa bênção, e nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. O prelúdio, o nosso pastor Jeff cantou o hino 254, um hino que é bastante conhecido. E o hino 254, o cantor, o autor do hino 254, ele tentou, na verdade, de forma cantada, mostrar aquele episódio, o episódio que nós lemos, registrado em Marcos capítulo 4, e também no Evangelho segundo Mateus e no Evangelho segundo Lucas. E eu quero mais uma vez ler para relembrarmos aqui esse hino. Quando começar com a leitura, recitando esse hino, o hino 254, nosso cenário novo cântico, ele diz: Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. A estrofe número 2 também
Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. A estrofe número 3: Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração goza a calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. E aí nós temos o refrão: as ondas atendem ao meu andar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Esse hino chama a nossa atenção para esse episódio especial, registrado também pelo evangelista Marcos. Nós temos aqui esse texto precioso, e o evangelista Marcos, ele narra, descreve aquele momento especial, aquele episódio em que os discípulos estavam com o mestre no mar da Galileia. De repente, os discípulos foram tomados, possuídos de grande temor, depois da palavra do mestre, depois da sugestão do nosso Senhor. E eu quero chamar a sugestão do Senhor, foi passar para outra margem, conforme o verso de número 35. Eu quero chamar a atenção dos irmãos e amigos aqui nesta noite para meditarmos nesse texto, direcionados pelo seguinte tema: como agimos quando a nossa fé está permeada de muita fraqueza ou instabilidade? Como agimos quando a nossa fé está permeada de muita fraqueza ou instabilidade? Podemos colocar aqui um subtítulo para esse tema: reações comuns dos seres humanos quando são dominados pelo medo, quando estão passando pela adversidade ou pela prova de fogo. Quais foram as reações, as atitudes dos discípulos em meio àquela grande tempestade? Veremos nesses versos quais foram as reações naquele momento quando faltou fé no coração dos discípulos. E a primeira lição que nós podemos extrair desse capítulo é que quando a nossa fé, a nossa fé é fraca, quando nos falta fé, corremos o risco de, como os discípulos, desenvolvermos ideias erradas, errôneas acerca de Jesus, acerca do nosso Salvador. Percebam nesse texto que diante daquela tempestade, diante daquela prova, os discípulos foram ao encontro do Mestre, do nosso Senhor, e percebam que naquele momento eles conseguiram ali desenvolver ideias dissonantes a respeito do nosso Mestre, do nosso Senhor. Eles pronunciaram palavras impensadas a respeito do nosso Senhor. Observemos o texto, o verso de número 38. E Jesus estava em meio àquela tempestade,
Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Diante daquela situação, os discípulos correram ao encontro do mestre na polpa do barco, e eles logo gritaram, disseram, censuraram o mestre e disseram: Senhor, não te importas que pereçamos? O que os elementos da natureza foram incapazes de fazer, ou seja, acordar o mestre que dormia tranquilamente, com a cabeça no travesseiro. O agonizante apelo dos discípulos, bem como sua própria solicitude de ministrar necessidades humanas, o conseguiram. Eles acordaram o mestre e logo perguntaram: não te importas que pereçamos? Percebemos aqui nessas palavras impensadas dos discípulos que eles censuraram o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus. É como se eles estivessem dizendo: o Senhor não se preocupa com a gente, o Senhor não está nem aí para o nosso drama, para a situação que nós estamos vivendo, para esse momento. É como se eles estivessem dizendo: o Senhor não se importa, o Senhor é insensível, o Senhor não está preocupado conosco. E às vezes essa é a nossa reação, quando a nossa fé ela é muito permeada de fraqueza, de instabilidade. Às vezes pronunciamos palavras impensáveis. Às vezes aquela mãe, às vezes diante de uma situação desagradável com o filho, às vezes quantas palavras impensáveis da mãe, pronunciadas diretamente ao filho, até amaldiçoando o seu filho. E aqui os discípulos, diante do drama, diante daquela tempestade, eles foram ao encontro do Senhor. É como se eles estivessem dizendo aqui: o Senhor tem um coração duro, não se importa conosco. Mas olhando para as Escrituras, para a palavra do nosso Deus, sabemos que esse não é o caráter do nosso mestre, esse não é o caráter do nosso Senhor. Sua aparente demora tinha um propósito especial. Então percebemos aqui que a ideia é dissonante. Jesus se preocupa, Ele se importa conosco. É isso que o Senhor nos ensina. E às vezes corremos esse risco, porque a nossa fé também às vezes é tão fraca, é tão instável. Corremos esse risco diante das adversidades, diante dos problemas, diante das lutas, diante dos ventos contrários. Pensamos de forma muito semelhante. Pensamos que Deus não se preocupa conosco, que Deus não está nem aí para o nosso sofrimento. Tem aquela frase digo, clássica: se Deus me ama, por que o sofrimento? Por que eu estou sofrendo? Às vezes nós estamos aí questionando o amor do nosso Deus. Naquele momento de prova, naquele momento de agonia, podemos dizer assim, os discípulos, eles desenvolveram essa ideia, eles pronunciaram essas palavras impensadas a respeito do nosso Senhor, do nosso Mestre Jesus. E Jesus, ele demonstrou profundamente para as pessoas que tiveram o privilégio de caminhar lado a lado, ao lado do Mestre do Senhor. Jesus demonstrou que ele se preocupava com as pessoas. Olhando para os evangelhos, percebemos com clareza que a agenda do Senhor sempre esteve aberta para socorrer as pessoas. A
agenda do Mestre sempre esteve aberta, demonstrando o seu amor, a sua ternura, a sua disposição de ajudar, muitas vezes de curar. Sabemos que esse não foi o grande propósito da vida de Jesus ao mundo. Ele não veio aqui para simplesmente curar as pessoas, as suas necessidades físicas, doenças. Ele veio aqui para nos salvar, para nos mostrar o caminho da salvação. Mas Ele realizou muitos milagres. Ele mudou a história de muitas pessoas, realizou grandes milagres. E observando as Escrituras ainda, percebemos o caso de Lázaro. Lázaro adoeceu, morreu, e o Mestre chegou na casa de Lázaro 4 dias. Ele chegou lá, Lázaro ressuscitou Lázaro 4 dias depois. Mas é interessante que quando Jesus chega ali, ele se depara com aquela situação, com a casa do luto, ele chora com aquela família, demonstrando a sua simpatia, demonstrando o seu amor, porque ele amava Lázaro, amava a Maria, amava a Marta, assim como ele nos ama, e ele se preocupa conosco. Ele ama o seu povo, ele ama a sua igreja, ele deu a sua vida pela sua igreja. Devemos relembrar disso. O Senhor Jesus se preocupa conosco, Ele nos ama e nos ama profundamente. Ele demonstrou o seu amor pelos pecadores, Ele deixou a sua glória, Ele veio ao nosso encontro, se fez homem, foi humilhado e morto na cruz. E a palavra do Senhor nos ensina, sendo nós ainda pecadores, Ele deixou a sua glória e veio ao nosso encontro. E nós percebemos aí o amor do nosso Senhor Jesus. Sim, Ele nos ama. Deus nos amou profundamente, e Ele nos amou através do seu Filho Jesus. Portanto, essas palavras dos discípulos, essa pergunta direcionada ao Mestre, quando eles censuraram o Mestre, foi uma pergunta impensada, foi uma frase impensada. Eles não pensaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Sabemos que Jesus é um Salvador amoroso, generoso, compassivo. Ele não tarda, Ele não falha, Ele vem, nem que seja na 4ª vigília da noite, mas Ele vem. Os discípulos então acordaram o Mestre com essa pergunta. É isso que acontece às vezes, quando o medo é maior que a nossa fé, corremos o risco de desenvolvermos algumas ideias errôneas a respeito do nosso Salvador, do nosso bondoso Deus. Talvez hoje, por causa da teologia da prosperidade, algumas pessoas acabam tendo uma ideia diferente, incorreta, a respeito do nosso Deus. Se eu sou servo de Deus, então não posso sofrer. Então, por causa da teologia que não está alicerçada na palavra do Senhor. Mas mesmo nós cremos no Senhor, nós que depositamos a nossa fé em Jesus, que cremos que Ele é o nosso Salvador, às vezes corremos esse risco, desenvolvemos algumas ideias errôneas a respeito do nosso Senhor, do nosso Mestre Jesus, o nosso Salvador. Ele é o Senhor que nos ama e se preocupa conosco, se preocupa com a sua igreja. Então, essa é a primeira verdade que nós podemos extrair desse texto, dessa passagem das Escrituras. A segunda verdade é que quando o medo domina as nossas vidas, quando a nossa fé é fraca, quando nos falta fé, quando ela é instável, deixamos de considerar, às vezes, as palavras de Jesus,
as palavras do nosso Mestre. O verso número 35, quais foram as palavras de Jesus para os discípulos? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Qual foi a palavra de Jesus para os discípulos? Passemos para a outra margem. Essa foi a palavra de Jesus. Passar para a outra margem foi a ordem de Jesus. Foi o próprio Jesus que sugeriu passar para a outra margem. Essa seria a nova agenda dos discípulos, uma nova fase, uma nova etapa do ministério. O Senhor sugeriu, foi o próprio Senhor que sugeriu. E no capítulo 5, percebemos aí, o verso 1: entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, conforme o Senhor havia sugerido. E observando o capítulo 5, percebemos também que ali Jesus curou um homem, ali Jesus abençoou aquele homem que era endemoniado, ele transformou a sua vida. Essa foi a ordem do Senhor, a orientação do Senhor. Ele não disse para os discípulos: tentemos passar para a outra margem. Não, passemos para a outra margem. Foi a ordem do Senhor, o nosso Salvador. Então ele propôs uma nova agenda para os discípulos, para os seus seguidores. E a palavra para o nosso coração é a seguinte: se o Mestre disse passemos para a outra margem, confiemos nas suas palavras, ainda que as circunstâncias sejam muito contrárias ou sejam medonhas. Diz o texto no verso 35, sendo já tarde, chegando a noite, a escuridão, mas o Mestre disse: passemos para a outra margem. Eles deveriam crer, confiar no Senhor e seguir a agenda do Senhor Jesus. É isso que nós devemos fazer. Devemos confiar nas palavras do Senhor, devemos confiar nas palavras do Senhor, considerar as palavras do Senhor, como os discípulos. Se Ele mandou lançar as redes, lancemos as redes. Se Ele mandou marchar em direção ao mar, para um beco sem saída, o que nós devemos fazer? Marchar. Lá no Êxodo, quando Ele mandou o povo marchar na direção do beco sem saída, na direção do mar, e o que o povo deveria fazer? Marchar. Qual é a ordem? Qual for a ordem do Senhor? É para marchar. Nós cantamos até um cântico nessa noite, né? Marchamos, combinou com a mensagem, né? Então essa foi a ordem do Senhor para o seu povo. Então se Ele mandou marchar, se Ele mandou lançar as redes, é isso que nós devemos fazer. Ele é o Deus que vê e provê. Ele é o Deus que abençoa as nossas vidas. Então devemos seguir a sugestão, a orientação do nosso Senhor. Conforme eu já disse, a igreja deve seguir a agenda do Senhor. Ele tem uma agenda para a sua igreja. Nós estamos passando por uma experiência atípica, essa pandemia. Devemos entender que com pandemia ou sem pandemia, o Senhor levará adiante o seu plano, as suas promessas benditas e maravilhosas. E é importante que se diga de passagem, observando essa passagem aqui das Escrituras, que seguir a agenda do Mestre nem sempre significa caminhar. Seguir a agenda do Mestre às vezes significa trilhar, caminhar por caminhos dificultosos. Essa foi a agenda do Mestre. Eles deveriam seguir a orientação
do Senhor, mesmo com as águas escuras, mesmo à noite, eles deveriam seguir a agenda do Mestre. Mesmo diante do mar revolto, dos perigos que poderiam vir naquele dia, como aconteceu, eles deveriam seguir a sugestão do Mestre, do nosso Senhor. Ainda falamos sobre essa questão de seguir a agenda do Senhor, a orientação do Senhor. Em o livro de Atos dos Apóstolos, o historiador Lucas nos conta nos últimos capítulos a respeito da saga do apóstolo Paulo, da história do apóstolo Paulo rumando para Roma. Os perigos, as dificuldades, naufrágio. Paulo fora picado por uma víbora, mas o Senhor havia falado: importa e ter comparecer diante de César. Veio o naufrágio. Paulo recebeu uma visão do Senhor. Paulo orientou os marinheiros. Eles deveriam ter ânimo, deveriam confiar no Senhor. E observando Atos dos Apóstolos, nós percebemos que Paulo ali estava obedecendo a agenda do Espírito Santo. E às vezes seguir a agenda de Deus, a orientação de Deus, às vezes temos que passar por alguns caminhos dificultosos, mas o Senhor está conosco e Ele nos conduz pelo caminho. Lembremos daquela promessa maravilhosa do Senhor Jesus: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Como no primeiro tópico nós vimos, o Senhor estava com eles. Ele estava na polpa, tranquilo, dormindo, mas o Senhor não havia abandonado os seus discípulos. Ele está conosco, Ele tem uma agenda para a sua igreja, e a nossa fé deve estar baseada no caráter de Deus, no caráter do Senhor. E é nessa confiança que passamos para as próximas fases. Agora era uma nova fase para os discípulos, era um novo momento, era uma nova agenda. O que eles deveriam fazer, o que nós devemos fazer? Devemos confiar na palavra do Senhor, devemos seguir a orientação do Senhor, o nosso Mestre. Passemos para a outra margem. Mas diante da tempestade, os discípulos ficaram com muito medo, amedrontados, desesperados, e o Senhor deixou muito claro para eles que não havia uma razão plausível para o pânico que tomou conta dos discípulos, porque o Senhor estava com eles. O Senhor estava com os seus discípulos, e não seriam aquelas águas furiosas, profundas, que iriam interromper o plano, a agenda do Senhor Jesus. E assim nós devemos crer. O Senhor é aquele que tem a sua agenda, Ele estabeleceu uma agenda para a sua igreja, e devemos confiar no Senhor, devemos considerar as palavras do Senhor. Não deixemos de considerar as palavras do Senhor Jesus. Confiemos de todo o nosso coração no Senhor Jesus. Mas uma terceira lição que nós podemos extrair desse texto, eu já falei sobre isso, porque a fé, faltou fé nos discípulos naquele momento. Eles entraram em desespero. Quando a nossa fé está permeada de muita fraqueza e instabilidade, nós desesperamos diante da tempestade. Somos movidos pelo medo. Isso aconteceu com os discípulos, e o Senhor os repreendeu. Vejamos aí o verso número 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande mudança. Percebemos aqui o poder do Mestre. Não devemos desesperar, porque o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador é aquele que tem todo poder. É aquele que tem poder de acalmar o mar, de acalmar a
tempestade, e foi isso que aconteceu. O mar estava revolto, mas o Senhor falou e houve bonança. Calmaria, acalma-te, cala. E isso aconteceu. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Observando os textos paralelos de Mateus capítulo 8, 23 a 27, Lucas 8, 22 a 25, nós percebemos que no exato momento o Senhor Jesus falou: calma-te, o vento cessou e imediatamente as ondas também cessaram. Normalmente, depois que o vento cessa, as ondas ainda insistem um pouco, mas sobre a ordem do mestre, o vento cessou e na mesma hora também as ondas. E nós percebemos aqui o poder do Senhor. E aí o verso de número 40: então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Essas foram as palavras do Senhor dirigidas ao coração dos discípulos. Homens de pequena fé, ou como é que não tendes fé? Ou seja, como destaca o comentarista, homens não suficientemente de posse do conforto que haviam recebido da presença, promessas e amor do seu mestre. Eles confiavam que Jesus era o Salvador, é o Salvador, o nosso Salvador. Não devemos ter dúvidas disso. Mas nesse momento eles não confiaram de todo o coração no Senhor Jesus. Eles deveriam colocar em prática a fé, aquilo que eles aprenderam com o bom mestre, com o Senhor, o conforto que eles haviam recebido do Senhor. Eles deveriam colocar em prática nesse momento, nessa prova do fogo, em meio a essa tempestade. Lá no verso de número 38, eles foram ao encontro do mestre, desesperados, despertaram o Senhor, censuraram o nosso mestre. E percebam que aí no verso, depois do verso 39, o Senhor não responde à censura dos discípulos. Mas agora, no verso 40, o Senhor censura os seus discípulos, os repreende. Mas ao mesmo tempo que Ele repreende com ternura e com amor os seus discípulos, Ele censura gentilmente a ansiedade dos discípulos, o desespero dos seus discípulos. Ele também se compadece dos seus discípulos. Ele ajuda os seus discípulos em meio àquela tempestade, quando os discípulos estavam desesperados, pensando que iam morrer, que era o último dia da vida deles. Mas o Senhor teve misericórdia dos discípulos e os ajudou naquela ocasião especial. E aqui nós percebemos a palavra do Senhor no verso 41, que de fato o Senhor falou no verso 39, digo: o vento se aquietou e fez-se grande bonança. A palavra de Jesus é poderosa. Ele acalmou o vento, as ondas, o mar. Ele acalmou o mar, acalmou os discípulos. Nós percebemos aqui o poder das palavras de Jesus, que é capaz de extirpar o medo, o desespero do nosso coração. Aqui foi uma experiência especial para os discípulos, a tempestade, uma prova de fogo. Mas devemos entender também, olhando para esse texto, a aparente, entre aspas, demora, aparente demora de Jesus. Na verdade, Jesus estava aqui, queria abençoar mais ainda os discípulos. Há um propósito das experiências da vida. O Senhor estava aqui testando, abençoando os discípulos, porque às vezes, quando Ele permite que passemos por algumas dificuldades, por uma tempestade, às vezes as tempestades ou a tempestade é um instrumento nas mãos do Senhor para o fortalecimento da nossa fé. Ele quer fortalecer a nossa fé.
Ele quer nos santificar, nos aperfeiçoar, Ele quer nos fazer crescer. Ele quer que subamos mais um degrau na escalada da fé, na escada da fé. Jesus aqui queria abençoar os discípulos. Devemos entender também a tempestade é o seu instrumento para o fortalecimento da fé. Aqui eu queria fazer uma citação. O comentarista diz o seguinte: Deus tem um modo misterioso de suas maravilhas realizar. Ele traça seus caminhos no mar para a tormenta cavalgar. Tome alento, santos temerosos. As nuvens que tanto lhes metem medo transbordam misericórdia e derramarão bênçãos sobre suas cabeças. Aquele é o instrumento do Senhor para abençoar, para fortalecer a fé dos discípulos. Isso de fato aconteceu. O verso de número 41: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Percebam que nesse momento, depois do milagre, depois da ação de Jesus, aquilo que Ele fez, essa foi a reação dos discípulos. O Mestre, o Senhor Jesus, acalmou o mar em fúria, acalmou também o coração dos discípulos. Ele extirpou o medo do coração dos discípulos, o medo que se abatia sobre a alma dos discípulos. E agora percebo, os discípulos estão admirados com o poder do nosso Senhor. Jesus manifestou o seu poder. E essa passagem termina com essa frase dos discípulos que expressa, na verdade, a admiração. Nós temos aqui, ao mesmo tempo, o medo e a reverência, a admiração dos discípulos. Temos aqui a escalada da fé, do medo, do desespero, para a admiração. Eles ficaram admirados com o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus. Santa reverência. Assim que nós devemos entender agora o verso 41: possuídos de grande temor. Já não havia mais tempestade, o mar já não estava mais revolto, havia uma calmaria, um silêncio. Os discípulos agora estavam possuídos de grande temor, uma admiração especial, maior, podemos assim dizer, pelo Mestre, o nosso Salvador. Eu quero enfatizar essa pergunta dos discípulos no finalzinho dessa passagem, no verso 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Nós conhecemos. Este é Jesus, aquele que tem todo o poder. É o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que dividiu a história, o canal da graça de Deus, a esperança dos perdidos. Quem é este? É o Salvador do mundo. É o Deus encarnado, o Filho de Deus, o nosso Senhor. Quem é este? É aquele que faz coisas gloriosas, é aquele que é capaz de transformar o nosso coração, mudar o nosso viver, a nossa história. É aquele que nos conduz para o céu, é aquele que nos concede a salvação, a vida eterna. Quem é este? É Jesus. Quem é este? É aquele que pode acalmar o seu coração, dar paz ao seu coração, a sua alma. É aquele que pode extirpar a tristeza, às vezes tão profunda, que se abate sobre a sua vida. Quem é este?
é o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Aquele, conforme já disse, que tem todo o poder. Aquele que faz aquilo que é impossível aos nossos olhos. Porque Ele tem poder. Ele é o Senhor, o nosso Salvador. Ele é majestoso, Ele é poderoso. Eu quero concluir essa mensagem, meus irmãos, irmãs e queridos visitantes, dizendo o seguinte: a reação dos discípulos diante daquela grande tempestade, diante daquela prova de fogo, é um retrato muito nítido do coração de milhares de crentes. Essa é uma realidade. Às vezes agimos de igual forma, de forma muito semelhante, quando estamos passando por uma grande prova, por uma situação adversa. Às vezes a nossa reação é a mesma. Possuímos a fé salvadora, mas ainda assim estamos cheios de temores na hora da provação. Devemos orar ao Senhor com humildade. Oremos ao Senhor dizendo: Senhor, aumenta-nos a fé. Devemos orar para o Senhor: aumente a nossa fé. Devemos repetir essa oração diariamente: Senhor, aumenta a minha fé, para que eu possa crer mais e mais no Teu poder. Creio que o Senhor é poderoso para me abençoar, para abençoar a Tua igreja, para abençoar o Teu povo a cada dia. Descansemos no Senhor, confiemos de todo o nosso coração no Senhor, peçamos ao Senhor para fortalecer a nossa fé. Não tenhamos dúvidas de que Ele já garantiu a vitória final. Não tenhamos dúvidas de que o nosso destino final é o céu com o Senhor. Não tenhamos dúvida de que Ele enxugará dos olhos toda lágrima, porque Ele é o Senhor que pode fazer isso, porque Ele é o Senhor Jesus, aquele que tem todo poder. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A palavra do Senhor no Salmo 37, verso 5, se não me engano, é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu vou citar mais dois textos para finalizarmos. Filipenses, capítulo de número 4, os versos 6 e 7, talvez muitíssimo conhecido dos irmãos. A palavra do Senhor para o nosso coração é a seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que palavra preciosa. Lancemos, coloquemos as nossas ansiedades, as nossas preocupações diante do Senhor, para que a paz de Deus venha inundar o nosso coração, a nossa mente, as nossas vidas. E o último texto, essa mesma linha de pensamento, primeiro livro de Pedro, primeira epístola de Pedro, digo, capítulo 5, o verso de número 7, o Senhor disse: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A palavra para o nosso coração é essa: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida das nossas vidas. Então devemos confiar na Sua palavra, devemos seguir a agenda do nosso Mestre. Jamais duvidemos do amor do nosso Mestre. Ele é bondoso, Ele é compassivo, Ele está conosco sempre. Louvado e exaltado seja o seu santo nome. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração, que Ele aumente a nossa fé a cada dia.
Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus grandioso, Deus maravilhoso, mais uma vez, ó Deus, manifestamos a nossa gratidão pela Tua palavra. Tua palavra, Senhor, que fortalece as nossas vidas. A Tua palavra que nos anima. A Tua palavra que fortalece a nossa fé. Ó Deus, abençoa os meus irmãos e irmãs aqui presentes. Fortalece, ó Deus, a vida dos meus irmãos com a Tua palavra. Ó Deus, perdoa-nos, porque às vezes agimos como os discípulos. Reconhecemos que às vezes falhamos, que às vezes a nossa fé é muito fraca. Mas fortalece, Senhor, a nossa fé para descansarmos mais e mais no Senhor, confiarmos mais e mais no Senhor, que és poderoso, bondoso, compassivo, e que pode nos abençoar, porque tem todo poder. Louvado seja, Deus, o Teu nome. Eu te louvo, eu te agradeço pela Tua palavra. Nós oramos a Ti nesse momento, oro a Ti em nome de Jesus.